No dia 23 de abril, o Ministério Público de São Gotardo entrou com uma ação contra o pagamento de verbas indenizatórias aos vereadores de São Gotardo. De acordo com a ação proposta pelo promotor de justiça Kleber Couto, os vereadores eram ressarcidos com dinheiro público dos gastos com combustível e manutenção de veículos particulares de forma indevida. Essa ação civil pública, ela visa impedir que a Câmara Municipal venha pagar as verbas indenizatórias que vinha pagando da forma como vinha pagando. O Ministério Público apurou em um inquérito civil acerca do pagamento dessas verbas, que a Câmara Municipal chama de ajuda de custo, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011. O que nós observamos foram inúmeras irregularidades que levam à invalidade desses pagamentos, ou seja, esses pagamentos não são válidos. O que nós observamos foram irregularidades do tipo, primeiro, eram ressarcidas verbas referentes, despesas referentes a combustível de veículos particulares de cada um dos vereadores, quando é certo que a Câmara Municipal possui um veículo, uma Paraty, que a própria Câmara informa estar em bom estado de conservação. Ou seja, já há um veículo oficial à disposição dos vereadores para atividades públicas, para atividades oficiais, mas preferiam os vereadores utilizar de veículos particulares. E assim eles abasteciam esses veículos particulares e eram ressarcidos desses valores acerca do combustível. Também eram ressarcidos quanto a despesas referentes a peças e acessórios desses veículos particulares. Novamente, volto a dizer, quando é certo que a Câmara possuía um veículo oficial para atividades oficiais. E também constatamos outras irregularidades referentes ao pagamento, ao ressarcimento aos vereadores da conta de seus telefones celulares particulares, quando a própria Câmara informa que ela possui um telefone fixo e 13 celulares corporativos à disposição dos vereadores. Ou seja, para atividades públicas, já há à disposição dos vereadores, a cada um deles, um veículo oficial e 13 celulares, não havendo necessidade, não havendo utilidade de se utilizar veículos particulares e de se utilizar celulares particulares para atividades públicas. As despesas eram reembolsadas pela Câmara Municipal sem nenhuma prestação de contas por parte dos vereadores, não ficando assim comprovada a necessidade dos gastos com o exercício da atividade parlamentar. Não cabe comprovação de uma verba depois que ela é questionada. Mas eu requisitei todas as documentações acerca desses 3 meses e eles me apresentaram. E eles eram ressarcidos tão somente com a apresentação de notas fiscais. Ou seja, não há comprovação de que o vereador pegou o seu veículo oficial e foi para uma outra cidade para realizar uma atividade oficial. Se eles tinham um veículo oficial à disposição e preferem utilizar um veículo particular, presume-se que eles, na verdade, eram ressarcidos para atividades particulares, privadas, próprias em seus próprios veículos, o que é absolutamente inadmissível. O dinheiro público não pode ser utilizado para atividades particulares. Em quais casos eles poderiam ter utilizado essa verba indenizatória? Desde que eles comprovassem que o veículo não estivesse à disposição, ele estivesse com defeito, ou estivesse numa outra diligência, e eles não comprovaram, aí sim eles poderiam ser ressarcidos em razão do combustível numa viagem a uma outra cidade, desde que eles comprovassem que eles foram até essa outra cidade para uma atividade pública. Nada disso foi comprovado. As irregularidades constatadas estão relacionadas com gastos referentes a veículos e também serviços de telefonia móvel. Foi gasto uma enormidade com combustível, com peças de veículos, peças até mesmo que não demonstram interesse público na sua compra, na sua aquisição, e além disso, gasto com celulares particulares. Foi adquirido por um certo vereador um engate, um tapete, um aromatizante. Qual o interesse público em se gastar o dinheiro do povo na compra de um engate ou de um aromatizante para um veículo particular? Isso é absolutamente inadmissível. Em
Em um dos casos apurados, o consumo de combustível chegou a mais de 1.100 litros em apenas um mês. Outro vereador apresentou peças e notas de combustíveis do mês de novembro do ano passado, que somam mais de R$3.000. Foram verificados casos em que 4 veículos diferentes foram abastecidos no mesmo mês. Também foi observado que um dos parlamentares teria gasto em um mês combustível suficiente para rodar mais de 1.100 quilômetros por dia útil. Como não há comprovação de viagem, essa quilometragem teria sido utilizada dentro do município. Nós observamos peças adquiridas a veículos diversos de um mesmo vereador. Verificamos também a aquisição de combustível de diversas espécies, álcool, gasolina, diesel, em que nós observamos que um único vereador adquiriu combustível para veículos diversos e mais, o que é mais grave ainda, nós observamos que alguns vereadores abasteciam veículos diversos com condutores diversos, ou seja, quem assinava a nota fiscal eram condutores diversos, não era o próprio vereador que abastecia o veículo. Agora, o processo depende dos juízes pedir uma liminar para o seguimento do caso. O Ministério Público entrou com essa ação, visando suspender os pagamentos dessas verbas, tal qual elas são feitas, visando que esses pagamentos só sejam realizados quando comprovada a finalidade pública das atividades dos vereadores. Nós entramos com essa ação segunda-feira e aguardamos a concessão da liminar para impedir esses pagamentos. O Ministério Público já instaurou um outro procedimento onde nós iremos apurar essas irregularidades desde janeiro de 2009. Constatadas essas irregularidades, nós iremos propor uma outra ação, visando o ressarcimento dessas verbas ilegalmente recebidas e iremos propor também uma ação de improbidade administrativa. Essa ação, como eu disse, ela foi proposta na segunda-feira e ela está ainda sob apreciação do juiz. Aguardamos a liminar. Caso essa liminar não seja concedida, o que nós não esperamos, iremos recorrer ao Tribunal de Justiça visando a suspensão dos pagamentos, tal qual são feitos no momento. A ação pede apenas a comprovação para o reembolso dos gastos com o exercício das atividades dos vereadores. Eles só poderão receber essas verbas indenizatórias desde que eles comprovem documentalmente que utilizaram um veículo particular para uma finalidade pública, comprovando que o veículo público, o veículo oficial da Câmara Municipal, não está à disposição. Volto a dizer, a própria Câmara informa que o veículo está em bom estado de conservação. Devido à agenda apertada da sexta-feira, dia em que foi gravada esta entrevista, e também homenageado na Câmara Municipal o desembargador sangotardense Pedro Bernardes, além do feriado desta terça-feira, não foi possível para a nossa equipe de reportagem localizar todos os vereadores para que pudessem falar sobre o assunto desta entrevista que acabamos de exibir. Mas desde já, a SGTV reserva o espaço necessário para a defesa dos vereadores.